O dinheiro também tá sumindo aí? Você não sabe pra onde que ele tá indo? Aqui tem acontecido isso. E nesse ano eu resolvi mudar a minha forma de organização financeira e eu achei que seria muito legal fazer um vídeo um pouco maior para falar sem pressa sobre isso, contar como foi a minha trajetória. A ideia desse quadro é ser um quadro chamado Papo Furado, onde a gente fala de várias coisas. Eu espero que o vídeo seja útil. Se vocês puderem curtir o vídeo, se inscrever, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Eu sou criadora de conteúdo. Isso significa que eu sou MEI, microempreendedora individual. Isso, é claro, vai depender do quanto você ganha, mas no meu caso eu sou MEI e eu precisei adequar e criar uma forma de organização financeira para que isso desse certo, né? Porque diferente de um trabalhador CLT aí, eu não recebo um salário. E para que dê certo, eu preciso ter uma mínima organização e separar o que é de pessoa física, o que é de pessoa jurídica. Vou tentar organizar tudo isso aqui nesse vídeo pra gente conversar um pouco mais a respeito. Bom, eu vou começar falando que no início eu ganhava tão pouquinho que não tinha como ter nenhuma organização financeira. Na verdade, tudo que eu recebia era pra pagar, assim, coisas muito básicas, né? E eu também não tinha nenhuma experiência de organização financeira, então foi tudo meio empírico, assim. Fui aprendendo com a própria vida e conforme foi dando certo. Então, eu não sou especialista nisso, mas esse vídeo pode te ajudar no momento certo, talvez ter alguma ideia de como se organizar melhor e de como ter um controle melhor do seu dinheiro. Acho que pode ser bem-vindo. Eu já passei por muitos altos e baixos financeiros e eu acho que quem é MEI, empreendedor, autônomo, passa por isso mesmo. Existem momentos de alta, de baixa e a gente precisa estar preparado para isso. E sem criar de forma voluntária uma reserva, não tem como ter esse controle, não tem como ter essa garantia de que você vai ter um dinheiro reservado para o seu momento de baixa ou para alguma necessidade técnica, tipo comprar um equipamento, pagar algum serviço. Então, vamos começar falando que eu era a Babi que apenas existia com o dinheiro que dava, né? A partir do momento em que começou a surgir um volume de trabalho e eu comecei a conseguir mais trabalho, eu comecei a ter a vontade de terceirizar a parte de prospecção de clientes. Então, eu gostaria de ter uma agência responsável por fechar os trabalhos para mim. E uma agência entrou em contato comigo. Outras já tinham entrado, mas essa em específico que fez eu mudar um pouco de ideia. Uma agência entrou em contato comigo e eles me pediriam 30% do valor dos trabalhos fechados. O único problema é que eu teria que dar exclusividade para eles, o que é algo completamente normal dentro do mercado, só que tem algumas marcas veganas que são pequenas e ainda que elas não possam pagar muito, eu gosto de trabalhar com elas, porque eu acredito no propósito da empresa, por mil motivos, mas especialmente esse lado mais de ativismo, né? E aí, se é uma marca que já me paga pouco, como que eu ainda ia deixar 30% de comissão, sabe? Então, eu tentei negociar com eles essa questão de exclusividade, mas não deu muito certo. Então, eu desisti. Falei, quer saber? Eu já faço isso desde sempre, vou continuar fazendo. E ao invés de pagar 30% para uma agência, eu vou pagar para mim. Aí eu criei uma conta jurídica e eu comecei a deixar 30% de comissão para a minha conta jurídica e 70% ficaria para mim. No início foi bem difícil, né? Porque assim, quando eu falo de ganhar um pouco mais, não é muita coisa. É só vocês pensarem que o MEI, o máximo, se eu não me engano, é 80 mil por mês. Então, super respeitando esse valor aí. No primeiro mês foi bem difícil, porque eu tava acostumada já com uma outra lógica, né? Mas aí também não foi muito difícil de adaptar. No primeiro mês faltou exatamente os 30% para pagar as minhas contas pessoais, mas aí depois eu ajustei e começou a dar certo. O grande problema é que com o tempo, mesmo a minha conta física ainda estava meio descontrolada. Tipo, eu não sabia para onde estava indo meu dinheiro, porque eu já tinha ganhado muito pior do que eu ganhava. E eu já estava numa condição um pouco melhor, então para onde estava indo meu dinheiro? Eu via que a fatura estava muito alta, mas eu não conseguia entender direito no que eu estava gastando. Teve uma experiência transformadora aí que eu vivi, que foi um show que eu fui no ano passado. O que tem a ver num show com uma experiência transformadora que me fez pensar em mudar a minha forma de organizar meu dinheiro? Eu passei o ano passado, não com muito exagero nem nada, mas eu passei a conseguir comprar coisas que eu só queria. Não só comprar coisas que eu tinha necessidade. Eu consegui no ano passado comprar coisas que eu tinha vontade de ter.
E ponto, sem muita justificativa. Só que aí, quando eu fui no show no ano passado, cara, aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei, assim, semanas muito feliz. E aí eu percebi, assim, que diferente dos produtos que eu tava conseguindo comprar só porque eu queria, a experiência foi uma coisa que me preencheu real, assim. Foi uma coisa que eu fiquei com saudade por várias semanas, que eu fiquei, caraca, que incrível poder viver isso e tal. E aí eu percebi que pelo fato de eu gastar bastante com produtos, que vamos combinar, comprar produto é um negócio que você fica feliz, só que te entedia muito rápido, sabe? Eu percebi que a experiência com o show foi muito diferente. E eu pensei, cara, eu quero mais disso, então eu vou tentar priorizar menos produto e mais experiências na minha vida. Eu também quero viajar muito, conhecer muitos lugares. Então, como meu dinheiro, assim, é uma coisa simplória ainda, eu falei, pronto, vou dar um jeito de fazer isso acontecer. Então, o que eu fiz? Eu fui lá na minha conta física e vi tudo que eu recebi de fato. Então, tudo que eu recebi daqueles 70%. Sabendo esses 70%, eu somei tudo e dividi por 12. E aí eu fiquei sabendo qual que era o meu salário médio. E é uma coisa que muda bastante, tá? Teve mês que eu recebi o triplo de outro mês. Então, eu fiz esse cálculo para saber qual que era o valor médio. E tem uma coisa que é muito difícil para me organizar financeiramente, que é não saber quando eu vou receber. Tipo, tem marca que me paga depois de 90 dias. Então, é difícil controlar isso, porque você não é igual um salário que você recebe, é sempre lá no 5º dia útil do mês. E aí isso dificulta um pouco a organização. Então, eu vi mais ou menos quanto era o meu salário médio e falei, quer saber? Vou me pagar um salário. Baixei um pouquinho o valor para dar uma diminuída aí no padrão de vida, porque foi uma decisão minha. Eu quero que sobre um dinheiro legal para a conta jurídica, para eu poder estar sempre evoluindo equipamento, essas coisas, viagem de trabalho. Então foi isso. Calculei ali e descobri qual que era o meu salário médio. E aí eu falei, quer saber? Eu vou botar escrito todos os meus gastos mensais e vou reservar um valor para cada uma dessas coisas. Então, além dos gastos mensais normais, eu coloquei ali uma reservinha para compras, uma reservinha para beleza, uma reservinha de farmácia, uma reservinha de coisas que não são despesas básicas. Para compras, especificamente, ao invés de eu só gastar essa reservinha para comprar todo mês, eu resolvi criar uma wishlist. Então, no Notas do meu celular, eu coloquei lá uma listinha com as coisas que eu vou querer adquirir. Então, eu vi um negócio, uma promoção super legal. Vou comprar na hora? Não. Eu vou botar na minha lista. E no mês que vem, eu vou olhar ela de novo para ver se eu queria mesmo ou se ia ser realmente uma compra por impulso. E essas reservas, conforme elas forem sobrando, eu vou ir acumulando para os próximos meses ou dando um direcionamento melhor. Eu acho que isso vai fazer eu viver com muito mais consciência do dinheiro que eu gasto e vai ser muito bom. Então, se, por exemplo, eu for fazer uma viagem e eu já tiver uma reserva bem legal de viagem, se eu quiser adquirir coisas na viagem, tá tudo bem, desde que eu respeite o meu orçamento de viagens, por exemplo. E é isso, eu tô muito empolgada, vai ser o primeiro ano que eu vou fazer isso de forma tão consciente. Então, eu tô ansiosa para ver o resultado disso. No ano que vem eu vou saber se isso deu certo ou não, e talvez vocês também. É muito comum eu ficar meio surtando por causa de dinheiro ou com medo de não entrar o dinheiro, e o fato de eu saber exatamente quais são os meus gastos e para onde vai o meu dinheiro parece que já me deixou numa tranquilidade tão absurda o mês inteiro. Eu sei quais são os trabalhos que vão entrar, eu sei que já tem aí uma reservinha pros 2 primeiros meses de salário. Então, é o que eu disse, eu não sou especialista no assunto, mas eu acho que qualquer forma de organizar o seu dinheiro, isso te dá mais liberdade, te dá mais tranquilidade. Gente, o que é poder dormir à noite sabendo que eu sei pra onde vai o meu dinheiro, sabe assim? Eu era uma pessoa que gastava bastante com um delivery, acabava gastando com umas coisas nada a ver, tipo, saía, via um negócio e comprava, às vezes não precisava. Então eu acho que nesse ano eu vou ser uma pessoa muito mais consciente com o meu consumo, com os meus gastos, enfim. E eu espero que no ano que vem eu venha aqui contar pra vocês como isso foi maravilhoso e como isso me proporcionou muitas experiências positivas. Eu sei que não vai ser um modelo perfeito, assim como a porcentagem no ano passado já não foi perfeita. Então a ideia é ir aprimorando cada vez mais. E eu sei que essa coisa de compra, principalmente, é bem difícil para muito mais gente. A gente pode até falar sobre isso em outros vídeos,
sobre a wishlist, sobre estratégias para consumir menos e como eu tenho feito. E eu espero que vocês tenham gostado, que seja útil. Curtam aí, comentem como vocês organizam o dinheiro de vocês. Eu vou achar muito legal saber, porque no geral as pessoas não conversam muito sobre dinheiro, sobre o que fazer com ele. É isso. Muito obrigada por ficarem até aqui. Foi um prazer dividir uma partezinha da minha vida com vocês.